Ó, os problemas são apontados em mais de um local, viu, Fernando Tupan? Eu vou procurar aqui, ó, me correu o meu texto aqui, mas eu já vou te falar. Santa Catarina, Pernambuco e Paraíba. Paraná. Mas no Paraná, professor, pelo que eu apontei, os problemas não são esses aí. São problemas de horário ou outras coisas. Mas os problemas com esse tipo de entrega e as caixas direto no isopor são nesses 3 estados aí. Santa Catarina, Pernambuco e Paraíba. Vai, Neto. O Paulo, antes de falar desse assunto, queria mandar um abraço para a Erci e para o Emerson, que estão nos acompanhando ao trabalho. Eu acho, professor, que é muito irresponsável da nossa parte dizer que havia um processo licitatório com tempo hábil para ser realizado e foi feita uma dispensa de licitação. A gente sabe que no poder público isso não existe. Tem que justificar para fazer a dispensa. Mas o que preocupa é quando é feita uma licitação e acontece esse tipo de situação, é até compreensível e a empresa é trocada. Mas nesse caso, uma dispensa de licitação, se houve problema nessa logística, acredito eu que não tenha se perdido nenhuma vacina, que troca essa empresa. Porque não foi feito o devido processo. Então, é muito fácil trocar essa empresa, né? Os pagamentos são feitos de acordo com a produtividade, que cancela e encontra uma empresa que faça esse translado de forma adequada. O que não podemos permitir é que se percam imunizantes, que as pessoas fiquem sem o seu imunizante e acabem deixando de proteger sua família. Agora, em relação a tudo isso, eu acho que é preciso ter cautela. Dizer que tem um processo licitatório que foi escolhido, né, inclusive de uma forma suspeita, uma empresa por dispensa de licitação é irresponsável. A gente tem que ver a situação. Para se fazer uma dispensa de licitação tem que se justificar e tem que ter uma justificativa plausível, não só a vontade do ministro, né, e não só isso. A gente precisa analisar como foi feito todo esse processo e questionar como está sendo feito aqui, né, se há alguma irregularidade também deve ser questionado. Ô Neto, nada pessoal, tá? Se você soubesse, se você estivesse nesses estados e soubesse que a tua vacina ou dos teus filhos, põe as imagens, Murilo, tivesse chegado nessa condição, você ficaria satisfeito ou tranquilo em fazer a vacinação? Ô Paulo, se... Só uma pergunta, Neto. Eu não sou profissional da saúde, mas se os profissionais da saúde atestam que essa vacina, mesmo tendo chegado dessa forma, mal armazenada, mal cuidada, mal organizada, ainda tem a sua eficácia, eu não teria problema em aplicar, né? Mas o que nos preocupa é o seguinte, a empresa foi contratada para entregar da melhor forma possível e não oferecer um serviço de qualidade. Então, nós estamos pagando com dinheiro público para que essa empresa faça esse trabalho. E os governadores, né, os gestores de saúde dessas regiões, eles devem cobrar o governo federal para que se troque essa empresa ou que o serviço seja executado da forma plena. A responsabilidade é de quem? Só em 2 palavras. Dessa distribuição? Dessa contratação? Dessa contratação a gente sabe que é do governo federal. Agora, da distribuição, a gente não pode responsabilizar o governo pela ineficiência da empresa. Agora, se há um erro, não pode ser persistido. Então, acredito que deve ser trocado. Essa empresa não é uma coisa simples, porque é uma logística nacional, mas acredito que após essas primeiras vacinas que é destinada a pessoas com deficiência e comorbidades, as próximas poderiam ser feitas por uma empresa com mais responsabilidade, eu tenho certeza, né? O que não dá é para parar agora a distribuição. Paulo, como você falou, é uma empresa, né, que prestava serviço no setor privado. Quando ocorrem essas contratações, tanto no setor privado quanto no público, a gente não tem uma bola de cristal para saber como que aquele contratado vai se comportar. Se a gente olhar aqui para o nosso município, recentemente teve uma licitação, se não me engano foi na área de educação, dos tênis ali fornecidos para as crianças antes das aulas começarem, que a prefeitura contratou, pediu tudo certinho para fazer aquele tênis da forma XYZ. Porém, a empresa, na hora de entregar, não fez como foi contratado. Então, eu acho que o que a gente precisa observar é o comportamento agora do Ministério da Saúde frente a esse erro que realmente é inadmissível, é imperdoável, precisa ser corrigido. Então, assim como aquela vacinação que a gente comentou ontem das crianças com dose de adultos lá, que estado que foi? Pernambuco?
Acho que foi Pernambuco, né, que você comentou. Eu não me lembro exatamente o lugar, mas no Nordeste. Isso. Assim como a gente tem que observar o que vai ser feito lá, a gente também tem que observar o que o Ministério da Saúde vai fazer com essa empresa contratada, né? Porque muitas se candidatam ali, né, a prestar serviços para o governo, mas não tem estrutura para suportar uma distribuição desse tamanho. A gente sabe que o Brasil é um país continental, né? Não é um país pequeno, então exige sim que a empresa tenha muita estrutura. Então acho que é isso que o Ministério da Saúde tem que fazer agora, se posicionar, dar as suas explicações e excluir essa empresa e punir os responsáveis por essa entrega muito mal feita.